Senhor Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, meu caro Guy Ryder, começo por saudá-lo por mais esta excelente iniciativa, aproveitando para cumprimentar também os restantes chefes de Estado e de Governo e os representantes de todos os parceiros sociais com quem tenho o privilégio de partilhar este palco virtual. Uma saudação também para todos aqueles que acompanham via internet esta cimeira global da Organização Internacional do Trabalho. É incontestável a influência que a OIT tem exercido no plano internacional. Uma organização que atravessou conflitos mundiais e outras crises dramáticas nos seus mais de 100 anos de existência e que mostrou estar sempre à altura também desta emergência. O mundo do trabalho foi, seguramente, um dos mais afetados por esta pandemia. Os padrões normais de existência dos trabalhadores e das empresas foram fortemente perturbados e os alicerces das sociedades modernas foram colocados em causa. Em alguns casos, a pandemia ofereceu-nos uma visão do futuro, na forma como governos, trabalhadores, empresas e outras organizações se adaptaram a novos métodos de trabalho e de produção próprios da sociedade digital. Mas também, noutros casos, ofereceu-nos a visão de um passado a que nunca pensámos voltar, de países isolados e voltados para o interior de si próprios, de um sistema internacional fragmentado, de aumento do desemprego, de uma insuficiente proteção social de muitos trabalhadores e da desigualdade no acesso a recursos educativos e a soluções digitais. Esta crise pôs em evidência as fraturas profundas da nossa sociedade e o preço que pagamos pela excessiva desregulação de tudo aquilo que se habituámos a chamar como mercado de trabalho. Ora, não podemos sair desta pandemia sem uma séria reflexão sobre aquilo que é necessário recuperar em matéria de regulação, porque deixar desprotegidos em tempos de prosperidade é deixar absolutamente sem proteção em tempos de crise. E nisto, a OIT tem uma palavra a dizer sobre o caminho que queremos seguir, pela sua gênese, pelo seu modelo de governação, mas também pela resposta rápida e eficiente que dá a todos os desafios, por mais complexos que eles sejam. Deste facto, não está desligado o diálogo social e o tripartismo, que está no coração desta organização e também procuramos que esteja na prática política portuguesa. Os últimos estudos e relatórios da OIT sobre Portugal são exemplo dessa capacidade que temos tido de contribuir de forma construtiva e atempada para os desafios da política pública. Apesar de se debruçarem sobre dois momentos muito diferentes da nossa história recente, destaca um ponto central da organização política em Portugal: o peso e a importância do diálogo social enquanto instrumento de governabilidade democrática entre governos, organizações sindicais e confederações patronais. Esta boa experiência portuguesa, tem bem refletida nos cânones da OIT, tem permitido ao nosso país ultrapassar dificuldades e se ingrar num caminho rumo ao desenvolvimento com mais e melhor emprego e maior dignidade para todos. Na reação a esta pandemia não foi diferente. Definimos uma rota conjunta, agregando todos os atores da sociedade. As diferentes instituições políticas, os partidos com representação parlamentar, os parceiros sociais e representantes da sociedade civil, partilhando entre todos informação, conhecimento, ouvindo propostas e procurando soluções. Foi também desta visão de conjunto que surgiram as principais prioridades desta fase inicial da pandemia: proteger o emprego, o rendimento das famílias, as empresas e o Serviço Nacional de Saúde. A crise pandémica tornou inquestionável o valor do Estado Social. Foi graças ao Estado Social que nós pudemos ter um Serviço Nacional de Saúde robusto, capaz de responder às necessidades de saúde dos portugueses. Foi graças a este Estado Social que nós tivemos uma segurança social que nos últimos anos foi reforçada na sua sustentabilidade, capaz de responder prontamente às necessidades de proteção do emprego e do rendimento das famílias e dos trabalhadores. E foi também esse um Estado Social que assegurou a todos uma escola pública que, mesmo impedida de funcionar presencialmente, foi capaz de se reinventar em novas formas de trabalho à distância, mas que nunca por nunca largou os seus alunos. Esta é uma crise que tem contornos inéditos. De um dia para o outro, tivemos de reduzir a atividade económica, educativa, formativa,
pilares da nossa vida em sociedade. Nunca nenhum de nós tinha vivido esta experiência de paralisarmos simultaneamente todos os setores da nossa atividade. E para isso, tivemos de criar outros instrumentos de proteção ao rendimento. Entendemos que hoje, mais do que nunca, o Estado tem de dar uma resposta ampla e robusta, dando fogo a uma sociedade que vai recuperar e que necessita de ter instrumentos para a retoma. Do diálogo surgiram medidas de um alcance sem precedentes, como termos simplificado de uma forma extraordinária as medidas de layoff, que no espaço destes 3 meses permitiram apoiar diretamente mais de 850 mil postos de trabalho. Atenção, este número é muito importante. Nós, nos últimos 5 anos, reduzimos a taxa de desemprego de 12% para 6%. Criámos nestes 5 anos 350 mil novos postos de trabalho. E em pouco mais de 2 meses, perdemos 100 mil postos de trabalho. Esta medida do layoff, ao proteger 850 mil empregos, foi absolutamente decisiva para estancar um drama social de dimensões extraordinárias que teríamos vivido com esta paralisação global da nossa economia. Pela natureza excepcional desta crise, criámos ainda um apoio extraordinário às famílias, para que os pais pudessem ficar em casa, a acompanhar os filhos menores de 12 anos que estavam impedidos de ir à escola porque fomos obrigados a fechar as escolas. Prorrogámos automaticamente as prestações de desemprego, pois não podíamos deixar ninguém para trás. E até agora, o apoio público já chegou a quase 1,2 milhões de trabalhadores nas suas diferentes formas. Subsídios de desemprego, layoff, prestações sociais, apoio às famílias que tiveram de ficar em casa, não só a apoiar os filhos, mas também aquelas que tiveram de ficar em casa, confinadas, porque estavam sob vigilância e risco de estarem infectadas, para do apoio, obviamente, a todos aqueles que estando doentes, tiveram direito à sua baixa. Vivemos tempos de exceção, é certo, mas sempre garantimos que nestes tempos não existiriam quaisquer cortes de direitos. Essa é uma mensagem para o presente, mas também para o futuro. E foi com esse sentido de comunidade que regularizámos os imigrantes que estavam com processos pendentes, para que ninguém fique excluído dos cuidados de proteção na saúde e de apoio social. Esta é uma crise que a todos atingiu, mas que, na verdade, temos de reconhecer, tem consequências muito assimétricas. E deixou bem claro como a desigualdade das condições de habitação, a precariedade nas relações de trabalho, a fragilidade dos rendimentos que lhes expuseram muitos dos nossos concidadãos a um risco acrescido da contaminação. Um risco acrescido de não se poderem ficar confinados. Um risco acrescido da sua vida. E numa sociedade decente, onde todos temos que ter um sentido de comunidade, e numa pandemia que só se controla, cada um protegendo-se a si e protegendo todos os outros, nós não nos podemos conformar com esta realidade que agora ficou tão visível e que mais do que nunca torna essencial que, na saída desta crise, possamos ter sociedades mais justas, mais igualitárias e que assegurem maior proteção social para todos e que, em circunstância alguma, quem quer que seja, possa ficar para trás. É por isso que os países se devem unir, trabalhando em conjunto para encontrar soluções justas, tendo sempre presente que o nosso futuro coletivo só se fará com maior dignidade laboral e mais direitos, com uma proteção social pública robusta e mais alargada, e com um olhar diferente para as potencialidades industriais, criativas e tecnológicas dos diferentes países. A nossa missão é garantir que, no futuro, o trabalho será sempre trabalho com direitos. Estes são princípios fundamentais de uma economia que se quer inovadora e criativa, que gere riqueza e cria emprego, mas também de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais inclusiva. Sabemos bem que esta não é uma missão ou uma batalha que cada um possa travar isoladamente na sociedade. Assim como nenhum país o pode travar isoladamente nesta economia global. E é por isso que a resposta tem que ser global. E aí a palavra da OIT é absolutamente fundamental. Este não é o tema de rompermos com as organizações multilaterais, este é o tempo
de reforçar as organizações multilaterais, designadamente no âmbito do sistema das Nações Unidas. Este é o tempo de, nas diferentes espaços das economias regionais, se poderem reforçar a capacidade de coordenação e de resposta económica. O caso da União Europeia é fundamental. Ninguém na Europa sairá desta crise se não sairmos todos desta crise em conjunto. Muitos dizem que se trata de discutir a solidariedade. Não. É algo de puramente racional. Todos vivemos num mercado interno e todos dependemos do mercado interno. Esse mercado interno interessa a todos. Aqueles que foram mais atingidos pelo Covid e os que foram menos atingidos pelo Covid. Aqueles a quem o Covid matou mais pessoas e aqueles a quem o Covid destruiu mais empregos. Estejam no norte ou no sul, no leste ou no oeste. Sejam maiores ou mais pequenos. Mais ricos ou mais pobres. Ou saímos todos juntos ou perecemos todos juntos. E connosco, esse grande projeto inovador, arrojado, que nasceu precisamente da última grande crise global que vivemos, foi a Segunda Guerra Mundial, que é o projeto europeu. Mais do que nunca precisamos de uma União Europeia forte, que seja capaz de responder, como o Banco Central Europeu respondeu prontamente para travar uma nova crise de dívidas soberanas. Para responder prontamente, como respondeu o Parlamento Europeu, a dizer temos que ter uma resposta conjunta e robusta da União Europeia. Para responder prontamente, como fez a Comissão Europeia, flexibilizando as regras da política de concorrência, permitindo reforçar as medidas de apoio de Estado. Como a Comissão Europeia fez ao permitir a reprogramação do atual quadro financeiro plurianual. Mas, sobretudo, como fez a Comissão Europeia, dando um passo da maior importância para a Europa do futuro, que é olhar para o próximo quadro financeiro plurianual, tendo bem a noção que lhe tinha de acrescentar um programa extraordinário de recuperação económica que responda às necessidades das gerações presentes para permitirem legar às gerações futuras uma Europa reconstruída, recuperada e que seja de novo um motor do crescimento da economia global. Por isso, esta é uma crise que exige o empenho de cada um de nós individualmente, protegendo-se e protegendo os outros. De cada um dos países, mas também do conjunto das instituições onde participa. Seja a União Europeia, sejam as organizações à escala global. É para isso que podem contar connosco, para esta missão. Muito obrigado por este convite e pela oportunidade de partilhar esta conferência virtual com todos vós. Bom trabalho.